último filme, falamos das responsabilidades do despachante em casos de emergência. Vimos que a sua função básica é controlar uma situação grave e que pode piorar, de tal modo que o sistema entre numa espécie de colapso organizado. Quando o despachante, diante de uma emergência, divide o sistema de maneira ordenada, pode iniciar sem demora o processo de restaurar a normalidade. A principal preocupação do despachante é restaurar o sistema o mais depressa possível, mas deve fazê-lo com o mínimo de risco de dano aos equipamentos. É preciso lembrar que nem todos os equipamentos estarão prontos para voltar a operar imediatamente. Neste filme, discutiremos o processo de recomposição, bem como alguns problemas que o despachante enfrenta. De modo geral, os principais objetivos do despachante são equilibrar a carga e a geração e controlar a tensão. À primeira vista, isto não parece diferir muito da tarefa diária normal do despachante. Mas convém lembrar que ele estará trabalhando com o esqueleto do sistema. Em tais circunstâncias, qualquer operação de manobra ou conexão de carga adicional criará um distúrbio maior do que se o sistema estivesse operando normalmente, uma vez que o mesmo estará muito mais fraco. Tanto a frequência quanto a tensão podem variar consideravelmente à medida que o sistema vai sendo religado. Manter a tensão e a frequência dentro de níveis aceitáveis será bem mais difícil do que em condições normais de operação. Felizmente, porém, o despachante não tem de enfrentar sozinho esses problemas. As concessionárias costumam ter planos e diretrizes pré-estabelecidos para casos de colapso de energia, mas é óbvio que esses planos não podem prever todas as combinações possíveis de problemas resultantes de um grande distúrbio. Além disso, quando o colapso do sistema não é total, o melhor procedimento de recomposição pode ser bem diferente do que se aplicaria a um colapso total, de modo que é ainda o despachante que deve decidir qual a melhor forma de restaurar a normalidade do sistema. Vejamos agora o processo de recomposição em um pouco mais de detalhe. A tarefa imediata do despachante após uma interrupção do sistema é determinar a extensão do problema. Isto significa responder às seguintes perguntas: que áreas do sistema estão sem energia, ou seja, desligadas? Que áreas estão funcionando e qual a capacidade geradora das mesmas em comparação com a demanda de carga? E onde houve separação de áreas? As respostas a estas perguntas devem dar ao despachante uma noção geral do estado do sistema e ele pode, então, começar a recompor este último. Antes, porém, resta-lhe ainda uma importante tarefa a cumprir a fim de completar a preparação. Precisa decompor, ou seja, seccionalizar as partes que estão sem energia em blocos menores e mais controláveis, antes de energizá-los. A seccionalização das áreas desenergizadas tem 3 objetivos. Primeiro, a separação deve ser feita de modo a tornar radiais todos os alimentadores de carga. Isto evitará a realimentação de outras subestações através da malha de baixa tensão. Segundo, o tamanho de cada bloco de carga a energizar deve ser o menor possível. Isto porque, quando cada porção do sistema é energizada, ocorre nela um surto de corrente de carga. O surto será muito mais elevado do que a corrente de carga normal, talvez 8 a 10 vezes o normal.
Isto pode acionar a proteção contra a sobrecorrente, o que tornaria desligar os equipamentos do sistema. Terceiro, os blocos do sistema a serem energizados devem ser suficientemente pequenos para atendimento pelos geradores. Durante o processo de seccionalização, os operadores de usinas e subestações agem segundo as instruções do despachante. Em muitos sistemas, os operadores têm instruções permanentes no sentido de seccionalizar após um colapso de energia. Nestes casos, a carga de trabalho do despachante é reduzida, pois ele não precisa emitir tantas instruções. Por outro lado, ele terá de saber quais manobras estão sendo executadas nesse período pelo operador e quando serão concluídas. Portanto, assim, vemos novamente o quanto é importante a comunicação na operação do sistema de potência. Geralmente, haverá um conjunto de manobras pré-estabelecido. Os operadores das usinas e subestações informarão ao centro de controle o término de suas manobras. Contudo, cabe ao despachante verificar se as suas instruções de manobra, bem como as instruções permanentes das subestações e usinas, foram obedecidas. Afinal, somente o despachante tem uma visão completa do que está acontecendo. Podemos agora fazer uma pausa para estudar o livro-texto. Quando voltarmos, veremos os problemas da recuperação das áreas desativadas, a energização de carga fria. Falamos ainda há pouco dos grandes surtos de corrente que podem ocorrer quando uma linha alimentadora é energizada após uma longa interrupção. Estes surtos são chamados de corrente de inrush e resultam da energização de cargas frias. Vejamos este ponto em maior detalhe. Vemos o nosso sistema aqui, separado em ilhas após um grave distúrbio. A usina geradora está atendendo a uma pequena carga local e estas duas linhas abertas estão separadas das 5 subestações por elas alimentadas. As subestações foram também separadas, abrindo-se a linha entre as subestações 2 e 3. Isto torna radiais as duas linhas, de modo que a linha A irá reenergizar as subestações 3, 4 e 5, e a linha B as subestações 1 e 2. Seccionalizando o sistema desta forma, evitamos ter de reenergizar todas as 5 estações simultaneamente. Suponhamos que comecemos a religar o sistema energizando a linha A. Suponhamos ainda que a carga total das subestações 3, 4 e 5 seja normalmente 100 MVA a esta hora do dia e que a interrupção já dura algum tempo. Quando energizamos a linha A, podemos esperar um surto de corrente de até 8 ou 10 vezes o normal. Em outras palavras, a carga poderá estar mais perto de 800 MVA do que de 100 MVA no momento em que fecharmos o disjuntor. Bom, vejamos melhor o que provoca esta condição. Convém lembrar que existem várias cargas diferentes sendo servidas por nossa linha. Entre elas, iluminação, motores e cargas controladas por termostatos, como no caso de condicionadores de ar, aquecedores, freezers e refrigeradores. A corrente de inrush total se compõe de 3 elementos. O primeiro se deve aos filamentos de todas as lâmpadas incandescentes que estejam ligadas.
A resistência dos filamentos de tungstênio, quando estes não estão aquecidos à temperatura de operação, é muito baixa. Em decorrência dessa baixa resistência, uma corrente de inrush várias vezes acima do normal irá fluir durante menos de um segundo, assim que as lâmpadas forem energizadas. O segundo elemento da corrente de inrush se deve à partida dos motores. Como se sabe, quando se dá partida ao motor frio, o consumo de corrente é cerca de 5 vezes superior ao normal. À medida que o motor ganha velocidade, essa corrente se reduz até o nível normal de operação. É óbvio que em zonas industriais, esse componente da corrente de inrush é a parte mais importante do surto total. E note-se que esta corrente elevada de partida de motores dura de 2 a 3 segundos. O terceiro elemento da corrente de inrush se deve a cargas controladas por termostatos. Essas cargas são ligadas e desligadas automaticamente, a fim de manter-se o nível desejado de temperatura. Assim, em condições normais de operação, é provável que cerca de 30 a 50% delas estejam ligadas a qualquer momento. Mas, após uma interrupção prolongada, todas estarão prontas a dar partida assim que a energia voltar. Por exemplo, salas com ar-condicionado, freezers e refrigeradores ter-se-ão aquecido durante o período de falta de energia, mas voltarão a funcionar assim que a energia retorne. Se for inverno, as temperaturas das salas terão caído, mas todos os sistemas de aquecimento voltarão a funcionar assim que forem energizados. O resultado é que essas cargas controladas por termostato serão talvez de 2 a 3 vezes superiores ao normal nos primeiros 30 ou 60 minutos após a energização, até que os termostatos comecem a desligá-las. Vemos, portanto, que a maioria das cargas de um sistema de potência consome mais corrente na partida, mas outras não. Lâmpadas fluorescentes, por exemplo. Quando se energiza um tubo fluorescente, a corrente sobe ao seu nível normal e nele permanece. Tendo examinado os componentes da corrente de inrush total, voltamos ao nosso sistema e vejamos novamente a nossa linha de alimentação. Como a carga varia imediatamente após a energização da linha? Suponhamos que a carga de 100 MVA seja composta de 10% ou 10 MVA de iluminação incandescente, 50% ou 50 MVA de carga de motor e 40% ou 40 MVA de cargas controladas por termostato. No momento da energização, todos esses valores de MVA aumentam na proporção da corrente de inrush. Imediatamente após a energização da linha, podemos esperar uma carga com os seguintes valores. Uma carga de iluminação incandescente 10 vezes superior ao normal, ou seja, 100 MVA. Uma carga de motor 5 vezes acima do normal, ou 250 MVA. Cargas controladas por termostato 3 vezes superiores ao normal, ou 120 MVA. Isto nos dá um total geral de 470 MVA assim que energizarmos a linha. Em mais ou menos um segundo, a carga de iluminação cai para o seu nível normal de 10 MVA. À medida que os motores ganham velocidade, a carga de motor diminui. Digamos que agora a carga de motor tenha baixado de 5 para 2 vezes o normal. Temos então 10 MVA de carga de luzes incandescentes, 100 MVA de carga de motor, 2 vezes o normal, e 120 MVA de cargas controladas por termostato, que continuam 3 vezes acima do normal. Agora a demanda total é de 230 MVA. Em mais ou menos 30 minutos,
as cargas de aquecimento ou ar-condicionado voltam a controlar as temperaturas ambientes e essas cargas começam a ser desligadas. Os motores atingem sua plena velocidade e a demanda total de carga volta a ser de 100 MVA. Este diagrama de corrente-tempo mostra como a corrente total varia nos primeiros 40 minutos após a energização da linha A. Podemos ver melhor como se comporta a energização de cargas frias. Inicialmente, temos uma corrente de inrush muito alta devido aos efeitos dos 3 diferentes tipos de carga. Gradualmente, essa corrente diminui à medida que os filamentos de tungstênio se aquecem, os motores ganham velocidade e os aquecedores ou condicionadores de ar voltam a controlar a temperatura. Ora, existem 2 problemas associados a essa energização de cargas frias. O primeiro é o nível muito alto da própria corrente. Se a carga energizada em um dos blocos é grande demais, os relés de proteção podem supor que a corrente de inrush é uma corrente de falta e desligar as cargas. Isso seria difícil ajustar os relés de proteção para desligar quando detectarem corrente de falta e, ao mesmo tempo, evitarem o desligamento durante a energização de cargas. Portanto, é preciso reenergizar o sistema em pequenos blocos. O segundo problema tem a ver com os geradores. A fim de não carregar muito rapidamente toda a geração disponível, deve-se dar certo tempo entre a energização das várias linhas. Isto é, talvez seja necessário fechar uma linha, esperar que a carga baixe até próximo do normal, para depois fechar outras linhas. Isto retarda o processo de recomposição, mas uma pequena demora é melhor do que novos problemas de sobrecarga. Em resumo, o despachante deve subdividir ou seccionalizar o sistema em porções controláveis. Deve também ter o cuidado de não se apressar demais em recompor o sistema. Deve ter em mente o problema da energização de cargas frias e levá-lo em conta ao dar instruções aos operadores das subestações durante a recomposição. Ok, acho que podemos fazer uma pausa. Em seguida, voltaremos a falar do processo de recomposição. Enquanto isso, reveja tudo no livro-texto. Ok, Margaret. No começo deste filme, mencionamos os 2 problemas mais graves que o despachante tem de enfrentar após um colapso total ou parcial de energia. A saber, 1. O equilíbrio entre carga e geração, o qual, por sua vez, controla a frequência. E 2. O controle das tensões. Veremos agora o problema geral de carregamento dos geradores e controle de frequência na recomposição do sistema. Vimos em lições anteriores os limites térmicos que determinam a rapidez com que podemos alterar a carga de um gerador. Essas restrições são especialmente cruciais após um colapso de energia, pois o despachante precisa restaurar a geração o mais depressa possível. Vejamos 2 casos extremos de carregamento de geradores. Primeiro, temos um único gerador ou um grupo de geradores que se separaram, mas aos quais estava ainda ligada a pequena carga de consumidor quando ocorreu o colapso. As temperaturas da turbina e a da caldeira continuam altas, de sorte que o despachante pode aumentar o carregamento imediatamente. O outro caso extremo é o de uma usina geradora que foi completamente isolada e paralisada. Suponhamos que todas as linhas que saem e entram na usina foram desligadas durante o distúrbio
de modo que os geradores e seus equipamentos auxiliares também foram desligados, ou talvez a usina não estava nem funcionando na ocasião. Neste caso, a usina deve ter capacidade de partida própria. O que queremos dizer com partida própria? A expressão refere-se à capacidade de uma usina geradora de acender suas caldeiras, colocar os geradores funcionando na velocidade operacional e atender carga. Tudo isto sem a necessidade de importar energia de fora. Para uma unidade hidráulica é relativamente simples ter capacidade de partida própria. Basta que tenha suficiente potência de baterias auxiliares para operar os controles e bombas de óleo e abrir as comportas. Isto permite que a água passe pela turbina, levando a unidade à sua velocidade operacional. Se o resto do sistema estiver desligado, a unidade hidráulica pode ser utilizada para suprir cargas locais e fornecer potência auxiliar para dar partida às usinas hidrelétricas. Para que uma usina fóssil ou nuclear tenha capacidade de partida própria, precisa dispor de uma fonte de energia relativamente grande, tal como um gerador diesel de reserva, um gerador a gás ou, como acabamos de dizer, uma fonte hidráulica local. Essa fonte de energia é necessária para fazer funcionar ventiladores, bombas e outros equipamentos auxiliares necessários para pôr o gerador a vapor funcionando à sua velocidade operacional. Vemos, portanto, que o despachante tem uma situação complicada a resolver. Precisa de informações confiáveis a respeito de cada usina, tais como: qual o estado atual da usina? Há necessidade de potência externa? Com que rapidez pode assumir a carga? Qual a posição geográfica da usina na rede elétrica e como a mesma pode ser sincronizada? A última pergunta é crucial quando se trata da recomposição final do sistema. Vejamos por quê. Em condições normais de operação, sincronizamos o gerador com o sistema energizado, naturalmente. Aqui, por exemplo, vemos uma determinada unidade geradora às 7 horas da manhã, pronta para ser ligada ao sistema. E como o sistema é grande e a frequência é essencialmente constante, a velocidade do gerador que vai entrar em serviço pode ser facilmente controlada pelo despachante. Assim, ele sincroniza o gerador manualmente usando um sincroscópio ou relega essa tarefa ao equipamento automático. O equipamento automático de sincronização fica na usina, onde pode medir a diferença de frequência entre o gerador que entra em serviço e a barra energizada. Já discutimos este ponto em filmes anteriores. O procedimento é bastante simples. Por outro lado, porém, no caso de um colapso total do sistema, o processo de sincronização torna-se complicado. Para iniciar a recomposição, o despachante vai colocando cada gerador em serviço, atendendo primeiro às cargas e linhas locais. Isso cria uma série de ilhas, cada uma contendo geradores, linhas de transmissão e cargas de consumidor. Aos poucos, ele pode ir assumindo toda a carga do sistema, mas, eventualmente, todas essas ilhas terão de ser ligadas umas às outras, de modo a recompor todo o sistema interligado. Neste diagrama, vemos duas ilhas, cada uma com a sua usina geradora e a sua carga. O operador conseguiu carregar duas usinas e energizar todas as linhas locais. Agora, porém, o único local onde ele pode interligar as duas linhas é aqui, na malha de transmissão. Infelizmente, neste caso particular, as subestações não dispõem de equipamento de sincronização. Experimentemos um método alternativo.
podemos energizar as cargas e malhas de transmissão assim. O despachante pode agora sincronizar aqui na usina, que possui o necessário equipamento de sincronização. Mas o despachante deve ter cuidado, porque, como vimos, existem várias maneiras pelas quais ele poderia ligar inadvertidamente estas duas ilhas antes da sincronização. Estes circuitos intermediários devem permanecer abertos até que as duas áreas possam ser corretamente sincronizadas. Portanto, estamos com a restauração em andamento. Mas, e quanto ao controle de frequência? Bem, enquanto o sistema estiver dividido, não é necessário sermos demasiadamente precisos quanto à frequência. Na realidade, a maioria dos aparelhos domésticos e equipamentos industriais são tolerantes e operarão adequadamente mesmo com o desvio de aproximadamente 1 Hz da frequência programada. Contudo, o despachante deve ainda permanecer atento a grandes desvios de frequência. Especialmente as turbinas a vapor devem ser operadas dentro de limites aceitáveis de frequência. Em segundo lugar, o despachante deve estar lembrado do esquema de rejeição automática de carga do sistema. É provável que o primeiro estágio seja entre 59 e 59,5 Hz. Quando se ligam grandes blocos de carga durante a recomposição, a frequência cai. Não se deve permitir que essa queda de frequência seja suficientemente grande para atuar os relés de rejeição de carga, o que faria a carga cair novamente. A fim de compensar a queda, a frequência deve ser mantida na faixa de 60 a 61 Hz, de modo a evitar o primeiro estágio da rejeição de carga durante a energização de cargas frias. Chegando o momento de sincronizar as ilhas, a frequência de ambas deve estar o mais próximo possível de 60 Hz. Normalmente, cada ilha tem um gerador selecionado para controlar a frequência. E esse gerador precisa de certa capacidade de reserva para poder enfrentar as eventuais variações de frequência. Façamos agora uma pausa. Voltaremos em seguida para falar do controle de tensão durante a recomposição. Desligue seu vídeo e estude a matéria. Como já dissemos, o despachante deve ter especial cuidado com o controle das tensões durante o processo de recomposição. Veremos agora o motivo pelo qual o sistema é mais sujeito a variações excessivas do nível de tensão durante a recomposição e o que o despachante pode fazer para controlar essas flutuações. Em primeiro lugar, convém lembrar que, essencialmente, todos os equipamentos elétricos, inclusive linhas, transformadores, geradores, disjuntores e aparelhos dos consumidores, podem ser danificados por uma tensão alta demais. Quando baixa demais, a tensão geralmente não danifica a maioria dos equipamentos da concessionária, com exceção dos motores. Contudo, muitos eletrodomésticos, como refrigeradores, condicionadores de ar, freezers, podem sofrer danos quando a tensão é muito baixa. Como se sabe, os fabricantes projetam seus eletrodomésticos e outros equipamentos para determinados níveis de tensão. A expectativa é de que a tensão fornecida pela concessionária esteja dentro de níveis aceitáveis. Em condições normais de operação, a tensão aceitável deve estar numa faixa de 5% para mais ou para menos da tensão nominal do equipamento. Como se lembram, falamos acerca desses padrões de tensão no filme sobre controle de tensão no estado permanente. E todos sabem também que, em condições de emergência, essa restrição de tensão é relaxada,
permitindo-se variações de até 10% acima ou abaixo da tensão nominal. Ora, quando o sistema opera normalmente, o despachante pode manobrar linhas, cabos e pequenos bancos de capacitores sem ter de se preocupar demais com um aumento excessivo de tensão. Da mesma forma, uma queda de tensão nos sistemas de subtransmissão e distribuição pode ser corrigida por capacitores em derivação, comutação de transformadores e reguladores de tensão. Portanto, exceto quando existe uma grande sobrecarga, uma tensão baixa não constitui problema. Contudo, quando o despachante está tentando recompor o sistema após um colapso total ou parcial, esses problemas de tensão podem ter um significado diferente. Por quê? Porque o sistema estará enfraquecido e isto significa que nós teremos redução da capacidade de geração ou redução da capacidade de transmissão ou ambas as coisas. Com um sistema fraco, podemos obter tensões excessivamente altas ao energizar linhas aéreas longas ou sistemas de cabos, dada a corrente de carga capacitiva. Isso se aplica especialmente quando as linhas e cabos são energizados antes de podermos acrescentar uma quantidade suficiente de carga. Além disso, os geradores ainda em operação podem não ser capazes de absorver o reativo adicional gerado quando as linhas de transmissão são ligadas. Por exemplo, é possível que o regulador de tensão do gerador atinja o seu limite de absorção de reativo ao tentar controlar a tensão. Nesse caso, a tensão do gerador continuaria a aumentar. E mesmo que o gerador fosse capaz de manter sua tensão em nível normal, poderíamos ainda ter sobretensões no outro terminal do sistema. E o que dizer dos problemas de subtensão? Quando o sistema está em recuperação, uma tensão excessivamente baixa pode resultar de um acréscimo muito rápido de carga. Se apenas algumas linhas forem recolocadas em serviço, formando o esqueleto do sistema, essa malha pode não ser suficientemente forte para transportar potência reativa da geração para a carga. Isto pode fazer a tensão cair em mais de 10% na malha. O que pode fazer o despachante para resolver esses problemas de tensão? Certamente pode usar, durante a restauração, todas as mesmas técnicas de controle de tensão que usaria durante a operação normal. Vejamos novamente essas técnicas. O melhor instrumento que o despachante pode usar para controlar a tensão é o regulador de tensão do gerador. Quando o gerador estiver operando dentro do seu limite de volt-amperes reativos, o regulador pode perfeitamente ser ajustado para elevar ou baixar as tensões em toda a malha em mais ou menos 5%. Por outro lado, além do regulador de tensão, podemos ligar ao sistema reatores em derivação a fim de reduzir a tensão e capacitores para aumentar a tensão. Como devem estar lembrados, os reatores são geralmente localizados em malhas de transmissão ou cabos de alta tensão, enquanto os capacitores costumam ser instalados em sistemas de distribuição. Além de reatores e capacitores, podemos ainda ajustar os tapes dos transformadores de modo a elevar ou baixar a tensão em um dos lados do transformador. Na prática, o uso de todos esses três recursos é o mesmo, tanto durante a recomposição do sistema quanto durante a operação diária normal. Contudo, uma técnica de controle de tensão especialmente útil quando o sistema está sendo recomposto é tirar proveito da sequência na qual energizamos as linhas e acrescentamos carga. Como sabemos, acrescentar carga reduz a tensão e energizar linhas eleva a tensão.
Que proveito pode o despachante tirar desse fato? Vejamos este esqueleto de malha que estamos tentando recompor após um colapso de energia. Temos aqui 2 linhas longas e 2 subestações carregadas esperando para serem energizadas. É óbvio que poderíamos energizar ambas as linhas em série. Mas sabemos como é perigoso fazer isso. As sobretensões devidas ao efeito ferrante se acumularão em ambas as linhas e provavelmente teremos uma elevação de tensão de mais de 110% neste terminal, antes que as subestações sejam carregadas. O que o despachante deve fazer é energizar a seção da primeira linha, o que elevará a tensão. Em seguida, pode energizar a primeira subestação, reduzindo assim a tensão. Se conseguir reduzir a tensão neste ponto a cerca de 95%, tanto melhor. Finalmente, pode energizar a seção da segunda linha sem receio de tensão excessiva. Para que possa usar eficazmente essa técnica, o despachante deve conhecer a quantidade de carga prevista em cada localidade, bem como as prováveis variações de tensão para cada operação de manobra. Com efeito, para o devido controle de tensão durante a recomposição, o despachante provavelmente lançará mão de todos os métodos de que dispõe, às vezes simultaneamente. Antes de encerrarmos este filme, convém repetirmos nossos comentários anteriores sobre comunicação e coordenação. Na operação diária do sistema, é importante que o despachante mantenha comunicações eficazes com os operadores das usinas e subestações e também com os operadores dos outros sistemas interligados. Durante a recomposição, é essencial obter informações atualizadas minuto a minuto do estado de todo o sistema de geração, carga e transmissão. Lembre-se, somente o despachante tem uma visão geral de toda a situação e sabe o que está ocorrendo nas usinas geradoras e nas subestações. Um bom sistema de comunicação é a chave de uma boa operação. Chegamos assim ao fim deste filme sobre recomposição de sistemas. Agora, desligue seu vídeo e resolva os problemas contidos no seu livro-texto.